Boa noite, meu irmão. Nesse sábado de Páscoa, reunidos como igreja, nesse momento tão importante na nossa caminhada e jornada cristã, eu te convido nesse momento a adorar a Deus, a adorar o Senhor. Vamos fazer alguns cânticos e logo em seguida a pregação do pastor André, que com certeza vai abençoar o nosso coração. Vamos adorar a Deus. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. E posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas a Ti, louvor, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com as mãos levantadas a Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta
oferta viva em teu altar. Quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara só tu nos podes dar, oh, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas nós vamos te buscar, oh, oh, nós vamos te buscar.
isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, oh, só tu nos podes dar. Oh, oh, só tu nos podes dar. Oh, oh, só tu nos podes dar. Coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, no. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Por minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. Quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler
ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas o que lhe falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus, mas do que lhe falar, eu preciso viver. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão e hoje, no sábado, o título dessa mensagem é Silêncio, calmaria ou tormento? Hoje nós estamos vivenciando o sábado do silêncio. E eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 8, e depois leremos o versículo de número 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém. Bom, o Senhor Jesus morreu, e junto com a morte, para muitos, a morte da esperança. Diante de tamanha opressão política e social, com Cristo, imaginavam uma libertação. Se apegaram às palavras de amor do nosso Senhor, a sua presença acolhedora e inclusiva. Contudo, o Mestre foi crucificado e morto. E então se depararam com a morte, com o vazio. São muitas as lembranças, pois os objetos remetem à pessoa, lugares, cheiros e até mesmo sabores. Enfim, tudo dependerá da vivência que tivemos com esse alguém. Contudo, após a lembrança, voltamos para o vazio, para o silêncio, pois a completude está na pessoa que preencheria o momento. E diante do vazio, cada um faz a sua leitura. Para alguns, a leitura é de tormento, de desespero, insegurança. Há pessoas que simplesmente não conseguem lidar com o vazio, não conseguem lidar com o silêncio. E para esses, o silêncio ele nunca se apresenta com a definição de ausência de ruído, mas pelo contrário, provoca o maior barulho. O túmulo vazio, diante da palavra de nosso Senhor, que se derrubassem o templo, em 3 dias ele reconstruiria, é uma cena de ânimo. Porém,
com qual ouvido receberam essas palavras? Maria Madalena, ela foi categórica. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Versículo 2, na parte B do versículo. Não deu margem para questionamentos. Estava convicta no seu posicionamento. Tiraram o Senhor, ou seja, o corpo do Senhor. Convicção na morte e não na ressurreição. O vazio, o silêncio, despertou o tormento em seu íntimo. E com isso convidou Pedro e outro discípulo para entrar no mesmo sentimento. Venham, vamos vivenciar o terror. Para os discípulos no caminho de Emaús, o vazio, o silêncio, despertou no íntimo deles a tristeza, a decepção, frustração com a morte do Senhor. E esses sentimentos tomou o coração dos discípulos de tal maneira que os olhos deles ficaram blindados diante da possibilidade de reconhecer o Cristo que se dispôs a caminhar com eles, junto deles, a ponto de serem chamados por esse Jesus de nécios. E o que é isso? Que não possui conhecimento, sem capacidade, sujeito ignorante, e também de tardos. O que é isso? Vagaroso, lento. E com isto, Cristo precisou fazer uma dissertação exegética, a começar por Moisés e discorrer por todos os profetas, como descreve o relato de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Para os apóstolos, o vazio, o silêncio, despertou neles o tormento, o terror, medo, a ponto de se trancarem na casa que estavam, como relata João 20, versículo 19. E a você? Como o silêncio, como o vazio se apresenta? O que desperta em você? Como descrito ontem, o Cristo foi torturado, humilhado e morreu. Na vida cotidiana, vivemos muitos dias diante da tortura emocional e psicológica, diante da humilhação, e se chegamos à morte das emoções, da esperança, o que esse vazio tem despertado em nossos corações? O silêncio, ele te cala ou ele faz você gritar? Segundo os relatos bíblicos, vemos que o silêncio faz muitos gritarem, muitos se desesperarem. O silêncio, o vazio, é um chamado à contemplação, desde que estejamos em harmonia, em comunhão, com o propósito que ele se apresenta. O silêncio, para quem está inserido no barulho, é angustiante. O silêncio, para quem se sente convidado a calar-se, é oportunidade para a contemplação do milagre de Deus. O silêncio é o vazio, ou será que o vazio é o silêncio? Contudo, mesmo diante do silêncio, do vazio, ali Deus está. Foi no silêncio de um mundo em caos, onde o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, que Deus enviou a sua palavra de ordem criadora para preencher a existência. O que nos diz que diante do silêncio, diante do vazio, os nossos corações contemplativos precisam ter o anseio de sermos preenchidos pela palavra de Deus, a palavra de ordem criadora,
a palavra da existência eterna. Porque se assim não for, será angustiante, será desesperador. Contudo, há aqueles que diante do silêncio, do vazio, têm olhos para ver. Esse texto do início falou muito ao meu coração e achei bem oportuno para essa noite. Maria Madalena, ela foi contar imediatamente para Pedro e o outro discípulo, como aparece algumas vezes no texto, que haviam tirado Jesus do sepulcro e que ela não sabia onde o colocaram. Os dois saíram correndo imediatamente para o sepulcro. O texto relata que o outro discípulo, ele correu mais rápido do que Pedro, e com isso chegou primeiro. Contudo, ele não entrou no sepulcro, ele ficou do lado de fora. Diante do vazio, do silêncio, ele primeiro calou-se. Pedro chegando, entrou, direto. O outro discípulo, ele teve tempo para calar-se, entrou depois do sepulcro e diante do vazio, vendo apenas os lençóis, o texto vai dizer que ele creu, como está escrito lá no versículo 8. E como o texto não traz um nome a esse discípulo, tudo bem que aparece que era o discípulo a quem Jesus amava, João. Mas aproveitando essa oportunidade que o texto nos concede, essa oportunidade de estar nas entrelinhas o sujeito como o outro discípulo, e já que Jesus te ama, então pode ser você esse outro discípulo. Diante das suas vivências, com o vazio, com o silêncio da sua vida. Atitudes contemplativas, de harmonia com a vontade do Senhor. O anseio pela palavra que preenche o momento. Mas para isso, você precisa calar-se. Calar o seu coração. Calar a sua alma. Pois o terror, o tormento, pode fazer com que você não tenha olhos para ver. Contudo, é maravilhoso como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre vem ao nosso encontro. As Escrituras dizem que contaram tudo a Tomé, como havia acontecido. E esse agiu como se houvesse colocado novamente uma enorme pedra, se servindo como porta para fechar o sepulcro do Senhor. Pois ele disse assim, em João 20, versículo 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Mas olha o que diz, continuando esse texto, João 20, versículo 26 até o versículo 29. Passados 8 dias, estavam ali outra vez reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus sempre vai ao encontro dos seus, mas felizes aqueles que têm olhos para ver além.
aqueles que se calam diante do vazio e contemplam o silêncio proposto. Mateus 6, versículo 22, diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Qual é a dimensão do seu olhar? O silêncio é um convite para a ressurreição. Cristo vive. Ele pagou o alto preço dos nossos pecados por amor a nós. Está conosco hoje. Contemplemos a sua presença. Contemplemos o vazio. Contemplemos o silêncio, em harmonia com a vontade de Deus e a sua palavra. Bom, os judeus eles computavam os dias no pôr do sol. Então, segundo a tradição, Jesus poderia ter ressuscitado a qualquer momento, a partir do pôr do sol do sábado, o que caracteriza um novo dia, já sendo domingo para eles. Feche seus olhos. E responda para Deus nesse momento em oração o que essa palavra, o que o silêncio, o que o vazio, o que isso traz ao seu coração, o que isso traz aos seus pensamentos, como você age diante desses fatos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive, que os nossos olhos sejam bons, de maneira que o nosso corpo seja cheio de luz. Que tenhamos corações contemplativos, que o silêncio, que o vazio, que possa ser uma oportunidade para sermos preenchidos pela Tua palavra, pelo próprio Cristo. Que não venhamos encher de entulho as nossas vidas, de entulhos de agonia, de desespero, de pânico, mas que venhamos confiar e descansar no Teu cuidado e na Tua providência. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.